Olá pessoal, na aula de hoje vou continuar o assunto de propriedades coligativas. Vamos falar agora de osmometria e fator de correção de Van der Rohe. Propriedades coligativas, pressão osmótica, né? A osmometria refere-se à pressão osmótica. Então, para falar sobre a pressão osmótica, a gente precisa saber o que é osmose primeiro. Então, osmose é a passagem do solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Digamos, você tem duas soluções. A solução menos concentrada, existe uma membrana que vai permitir a passagem apenas do solvente. Então, esse solvente deverá ir para um meio mais concentrado, como mostra a figura abaixo. Nós temos aí a osmose. Então, nós podemos observar que as moléculas de água, que são as moléculas em preto, né, no primeiro copo, elas estão mais para o lado esquerdo, e como o lado direito está mais concentrado em moléculas de açúcar, tem mais soluto, né? Então aumentando a concentração, as moléculas de água tendem a passar para o meio mais concentrado. Pressão osmótica é a pressão exercida para impedir o fluxo de solvente no meio menos concentrado, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, a pressão osmótica, ela é a pressão que vai barrar essa passagem da água, né? Da água do solvente, da solução menos concentrada para a solução mais concentrada, como mostra a figura aí. E aí, de acordo com a pressão, é importante saber que existe uma classificação de soluções, uma relacionada com a outra, em relação à pressão osmótica. Então, uma solução hipertônica é aquela que, em relação à outra, tem menor pressão osmótica. Solução hipertônica é aquela que, em relação à outra, tem maior pressão osmótica. Soluções isotônicas são aquelas que têm as mesmas pressões osmóticas. Certo? Então, voltando a explicar aqui, na pressão osmótica é a pressão exercida, existe uma solução, e nessa solução, para evitar que a água venha de uma solução menos concentrada para essa solução mais concentrada, existe uma pressão que, se fizer dentro da solução, impede que a água venha para o meio da solução mais concentrada. Quando a pressão aplicada no sistema é maior que a pressão osmótica, ocorrerá a osmose reversa, certo? Ou seja, se nós temos uma pressão, uma determinada pressão, pressão osmótica, se você aplica uma pressão osmótica maior do que aquela já pré-estabelecida, né, calculada, vai ocorrer o contrário. A água vai sair do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. É o que chamamos de osmose reversa. É a passagem do solvente do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, com auxílio de uma pressão maior que a pressão osmótica. Então, nós temos aí, ó, a água no primeiro, a osmose, a água em um nível e a água salgada no outro nível. Aí já ocorreu uma osmose, né, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, observe que na água salgada o volume aumentou, né? E na pressão osmótica foi feita uma pressão na água salgada, uma pressão maior que a pressão osmótica, e fez com que a água da solução mais concentrada passasse para o meio menos concentrado. A osmometria na verdade, a pressão osmótica, né, serve para calcular a pressão osmótica. Usa-se a seguinte fórmula, né? Para calcular a pressão osmótica, usa a seguinte fórmula. Vamos lá. Então, a fórmula é essa aqui. Π é igual a concentração molar vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Então, nós temos aí o π é a pressão osmótica, que a sua unidade é atm. Nós temos o M, a molaridade, que é 1 mol por litro. Esse M não confunda com massa, esse M deveria ser um pouco mais estilizado, mas não consegui achar o caractere. O R é a constante universal dos gases. Nós temos aí, usar o valor dessa constante vai ser 0,082, porque nós estamos usando a pressão osmótica em atm. E T, a temperatura,
que observe a temperatura em Kelvin. Então, geralmente as questões envolvem temperaturas em graus Celsius. Então, é só a gente somar essa temperatura, o valor de 273, para transformar em Kelvin. Vamos fazer aqui um exemplo. Uma solução que foi preparada dissolvendo 360 gramas de glicose em 500 ml de solução a uma temperatura de 27 graus Celsius, qual será a sua pressão osmótica? Então, foi dado as massas, a constante universal dos gases também foi dada na questão. Então, na resolução, vamos colocar os dados, né? A massa do soluto, 360 gramas, o volume, que está em ml, vou transformar para litro, não, dividir por 1000, então vai ser 0,5 litros. A massa molar também calculei, né? Já que tem na conta, na fórmula, a molaridade, é importante, não foi dada a molaridade na questão, então é importante calcular, deve-se calcular a massa molar. Nós temos aí a constante universal dos gases, foi dado na questão, e nós temos a temperatura que é 27 graus Celsius, mas a temperatura tem que ser em Kelvin, então somei 273 e ficou 300 Kelvin. Então ele quer saber a pressão osmótica. Então primeiro eu vou calcular a molaridade, né? Então já coloquei aí a fórmula da molaridade, já achei o resultado que foi 4 mol por litro, e aí a gente vai usar agora a fórmula da pressão osmótica. Então a fórmula da pressão osmótica aí, π é igual a molaridade vezes R vezes T, de temperatura. Então esse 4 aí é a molaridade, vou jogar lá no M, então vai ficar assim, 4,082 vezes 300. 4 vezes 0,082 vezes 300 é o resultado. Nós temos 98,4 atms, é a pressão osmótica nessa solução. Ou seja, para impedir que a água passe do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, para o meio dessa solução que nós estamos analisando, será necessária uma pressão osmótica de 98,4 atms. Então, pessoal, agora eu vou falar sobre propriedades coligativas a partir do fator de correção de Van der Rohe. O fator de correção de Van der Rohe é usado quando o soluto que é adicionado ao solvente é iônico ou possa sofrer ionização, no caso, os ácidos diarrênios. Isso é explicado pois compostos iônicos sofrem dissociação em meio à água, assim como os ácidos que sofrem ionização. Tanto o termo dissociação e ionização significa separar as partículas que estão presentes em um composto. Ou seja, os compostos que sofrem esse processo farão com que um número maior de partículas interajam com o solvente na solução. Veja bem, existem compostos que não sofrem dissociação, né? Eu vou mostrar para vocês 2 exemplos aqui especificando essa diferença. Os compostos que não sofrem dissociação, você vai adicionar uma partícula, digamos, se fosse adicionar uma partícula apenas de um determinado soluto em meio aquoso, elas não se separam, então você só vai ter uma partícula interagindo. É um exemplo clássico aqui da glicose. Então você tem um mol de glicose, uma partícula, no estado sólido, quando coloca ela no meio aquoso, ela só vai ter uma partícula. Por quê? Porque não vai sofrer dissociação. Então a gente vai usar o Q igual a 1, que é a quantidade de partículas, certo? Que mais na frente eu vou explicar onde vai usar o Q. Agora, se a gente pega o ácido sulfúrico, por exemplo, o ácido sulfúrico, quando em meio aquoso, ele vai ionizar. Nesse caso aqui, vai sofrer ionização, certo? E nós vamos perceber que ele tinha uma partícula, né? Mas quando colocou em meio à água, ele vai formar quantas partículas? Vai formar 3 partículas. 2 do cátion hidrogênio e uma do íon sulfato. 2 mais 1, nós vamos ter um total de 3 partículas. Ou seja, quando você adiciona um ácido desse tipo, um ácido sulfúrico em meio à água, se você adicionar uma molécula, essa molécula vai se separar, gerando mais outras 3 partículas, no caso, 3 espécies químicas, 2 cátions e um ânions, como foi mostrado aí no balanceamento da equação, certo? Então, a quantidade de partículas nesse caso aí é 3, ou seja, compostos iônicos, compostos que sofrem dissociação, você tem que sempre reparar o quanto de partículas pode ser gerado.
e vai influenciar ainda mais o fator de correção. Por quê? Ainda vai influenciar o fator de correção, não. Vai influenciar ainda mais os efeitos coligativos. Porque você vai ter um maior número de partículas interagindo com o solvente. Lembrando, o que importa não é o tipo de partícula, e sim a quantidade de partícula para que os efeitos coligativos sejam mais apurados, mais aguçados, enfim. Como nem todas as moléculas sofrerão dissociação, é necessário, portanto, calcular o fator de correção. É o fator de correção de Van der Rohe, então a gente usa essa fórmula aqui. Por que usar essa fórmula? Às vezes, muitas vezes, você coloca ácidos ou compostos iônicos em meio à água, mas nem todas essas partículas vão conseguir se separar, né? Ou seja, às vezes só 30%, só 50%. Então, você precisa calcular quanto dessas partículas vão ser influenciáveis nos efeitos coligativos. Por isso que a gente calcula o fator de correção de Van der Rohe. Então, nós colocamos aí a fórmula. O I é o fator de correção de Van der Rohe. O alfa é o grau de dissociação ou grau de ionização, que esse valor vai ser dividido por 100 para você colocar na fórmula. E o que, como eu já falei, é a quantidade de partículas dissociadas. Observação, importante. Quando o grau de ionização for 100%, ou seja, quando o alfa for lá dado 100%, então teremos que o I, o fator de correção de Van der Rohe, é igual à quantidade de partículas. Então não precisa você fazer esse cálculo, colocar essa fórmula. Se você sabe que o grau de ionização é 100% e você achou 3 partículas, o fator de correção também será 3. Um exemplo clássico. Caso, que é muito comum, caso uma questão não informe o grau de ionização ou dissociação, isso indicará que o valor será 100%. Certo? Se uma questão que envolva um soluto iônico ou um ácido, quer dizer o quê? E não dá o grau de ionização, nós teremos o grau de ionização igual a 100%. Se ele não informar, é porque vai ser 100%. Então, a gente volta àquela outra questão que eu acabei de falar. O I vai ser igual ao quê? O fator de correção de Van der Rohe vai ser igual ao número de partículas. Você só acha o número de partículas, certo? Vamos fazer um exemplo aqui. Antes do exemplo, tem que falar aqui. Todas as questões que envolvem solutos iônicos, né, pois sofrem dissociação, ou ácidos, pois sofrem ionização, suas fórmulas terão o acréscimo do fator de correção. Todos os efeitos coligativos vai vir com o acréscimo do fator de correção no final. Ó, como eu mostro aqui, ó, os efeitos coligativos, nós temos aí tanto a tonoscopia, como a hibroscopia, como a crioscopia, como a osmometria, todas as questões que envolverem iônicos, compostos solutos iônicos ou ácidos, você vai ter que calcular, vai ter que usar o fator de correção, certo? Nesses casos aqui. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Nós temos aqui calcula a temperatura de ebulição do solvente de uma solução que contém 42 gramas de sulfato de sódio dissolvidos em 240 gramas de água, sabendo que nessa solução o sal está 30% dissociado. Então, ele deu aí os dados, já deu o grau de dissociação, ou seja, só 30% desse sal foi dissociado. Então, vocês vão ter que colocar aqui, deu também os dados, já deu a massa molar calculada, já deu a constante bulioscópica. Então, a resolução, a massa do soluto, 42 gramas, a massa do solvente, 240 gramas, a massa molar que já foi dada, não precisa calcular, 142 gramas por mol. A temperatura inicial da água, do solvente, é 100 graus Celsius, a constante buliométrica, 0,52. Nós temos aí o grau de dissociação, que é 30%, aí você vai dividir por 100 e dá 0,3. Então, a gente vai ter que calcular o I para depois achar a temperatura do solvente na solução. Então, primeiro vamos fazer a dissociação, assunto lá em dissociação dos íons, molaridade dos íons, né? Então, nós temos aí o sulfato de sódio, dissociei, vai ficar 2Na+, mais um SO4, 2-, né? O íon sódio e o sulfato. Então, nós temos aí 2 partículas de sódio e uma partícula de sulfato, formando 3 partículas. Só que aí é o seguinte, nesse caso eu não uso o 3, porque a quantidade total, porque só 30% desse valor foi dissociado, foi de fato dissociado. Então, agora vamos calcular o fator de correção, né? Aplico a fórmula,
Então, substituo os dados na fórmula. Então, nós vamos ter um fator de correção de 1,6. Terceiro passo, agora a gente vai usar a fórmula da ebulioscopia. Né? Já está aí a fórmula e observe que já acrescentei o I lá no final. Então, coloquei os dados. Vou resolver primeiro a molaridade, que deu 1,23. Resolvi essa multiplicação, que deu 1,02. Passei o 100 para o outro lado, né, que era negativo, passou positivo, e vou somar. Então, nós temos aí o resultado de 101,02 graus Celsius. Então, ocorreu uma elevação da temperatura quando você adiciona um soluto não volátil. Nesse caso, o sulfato de sódio, que é um soluto não iônico. Espero que vocês tenham compreendido. Né? O meu muito obrigado. Se gostou, deixe seu like no vídeo.